Hoje no Está Escrito, continuamos a nossa jornada pelos 10 mandamentos com o estudo do terceiro mandamento. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. E hoje nós estamos continuando os nossos estudos dos 10 mandamentos, nos aprofundando aqui nessas leis tão importantes para a nossa vida, com o estudo no terceiro mandamento. De novo conosco o Dr. Alberto Tim. Muito bem-vindo, doutor. Um prazer. E o nosso convidado especial, o pastor Alexandre Vaz, da Flórida. Pastor, bem-vindo. Muito obrigado. Quem sabe, para os nossos telespectadores, explique um pouquinho quem você é, onde é que você nasceu e onde está trabalhando como pastor agora. Okay. Eu nasci na cidade de São Paulo e vivi nessa cidade boa parte da minha vida. Saí depois para o interior. Depois voltei para São Paulo, para um seminário adventista, onde ali fiz o curso de teologia. O Dr. Albertinho foi meu professor também, é um prazer tê-lo aqui. E depois de 10 anos de ministério no Brasil, eu decidi vir aos Estados Unidos para estudar. E ao concluir o mestrado, recebi um convite para trabalhar na Flórida. Já faz 7 anos que trabalho como pastor ali, pastoreando como associado na igreja de Brazilian Temple em Fort Lauderdale e Miami também. Que bom. Bem, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Está Escrito. É um prazer. Então, um aluno, vamos ver a preparação que ele recebeu do professor, né? Hoje nós estamos estudando o terceiro mandamento, né? Que se encontra Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Interessante isso. O que significa tomar o nome de Deus em vão? Porque, para assim, uma leitura assim, superficial, pelo menos a aplicação mais comum é para não usar o nome de Deus. Nós usamos expressões, por exemplo, em inglês, não sei se em português também existe, onde o nome de Deus é usado quase como para xingar, né? Então, o pessoal às vezes tenta ficar só nesse elemento, né? Só nessa parte do mandamento. Mas o que significa tomar o nome de Deus em vão? Bem, nós temos aqui nesse mandamento, que parece ser tão simples, muitas cláusulas ou muitos elementos ou componentes, como você quiser, significativos. Em primeiro lugar, a palavra Deus em si. Na Bíblia nós temos muitos nomes para Deus diferentes e títulos também. Eu tenho até um livro grosso só sobre nomes e títulos para Deus na Bíblia. Então, cada nome expressa uma característica, um atributo de Deus em si. Mas aqui se refere mais ao nome sagrado deles, que em português se usava a expressão Jeová, que praticamente está caindo em desuso porque a gente sabe que é uma transliteração não bem correta. O mais natural é a palavra Javé, ou em hebraico Yahweh, que era o nome sagrado de Deus, também chamado tecnicamente de tetragrama, ou seja, você tem as 4 consoantes ali, e esse nome era tido como um nome expressando a majestade de Deus, a sua santidade ali, e até mesmo o judeu, ele costumava não usar aquele termo e substituía por um outro quando teria que ler. Alguns, pelo menos, dos copistas da Bíblia, quando escreviam o nome sagrado de Deus, pegavam uma pena especial ali como uma demonstração de respeito a Deus. Então, esse nome é importante. Agora, a própria palavra nome, não Yahweh
o Senhor, como diz a nossa tradução, mas a expressão nome. O que seria o nome? Nome expressa o caráter de uma pessoa, de Deus aqui. O nome define, né? Exatamente. Define exatamente quem é, a identidade da pessoa. Agora, no período bíblico, principalmente no Antigo Testamento, e você tem o exemplo, no caso de, não vamos ler os textos, mas, por exemplo, de Gênesis 29, 30, ali, você vai ver que os nomes foram atribuídos por Lia, Raquel, esposas de Jacó, com base nas circunstâncias que eles viveram para ter um determinado filho. Em muitos dos casos do Antigo Testamento ali, o nome era atribuído como uma maneira de expressar o que se esperava da pessoa. Você vai ver que há pessoas que mudaram de nome. Jacó passou a ser chamado de Israel, Saulo, de Paulo e tal. Então, o nome, pelo menos no período bíblico, era muito significativo. E quando se fala no nome de Deus, muito mais. E é interessante ver que a Bíblia apresenta muitos nomes para Deus, identificando exatamente o seu caráter. Nós vemos, por exemplo, logo no começo do capítulo 20, Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus Adonai. Outros textos da Bíblia definindo Deus Todo-Poderoso, o Shaddai, entendeu? Kadosh, Deus Santo. E aqui, este mandamento confirma exatamente, Deus é santo, Deus é todo-poderoso. A Ele devemos todo o reconhecimento. Esse é um dos princípios que eu encontro também nesse mandamento, o princípio do reconhecimento. Quem é Deus? Reconhecer que Deus é esse Deus santo. Santo. Nós dizemos em inglês, not to trivialize. Exatamente. Seria, não sei como é que é a expressão. Referir-se a Ele de forma trivial, leviana, desrespeitosa. Quer dizer, há uma diferença entre Criador e criatura. Às vezes nós esquecemos isso, eu acho, na nossa sociedade. Sim. E nós muitas vezes tratamos de Deus, embora na Bíblia ele seja chamado de nosso amigo, de pai, até Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai. Mas nós não podemos colocá-lo no mesmo pé de igualdade com os outros seres humanos, por mais importantes que sejam, porque eles não passam de criaturas e Deus está acima de todos. Interessante é que na época em que o mandamento foi apresentado ao povo de Israel, lá no Monte Sinai, Deus pediu uma preparação para o povo. E o povo vinha de uma escravidão, vinha do Egito, de uma situação onde havia muitos deuses, animais, eram tidos como deuses, ídolos, postes e tudo. E aqui há uma relação também com os demais mandamentos, porque Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, não tomarás este nome em vão. É o princípio do reconhecimento, mas também aí é o princípio do respeito. Ele é o Deus Criador. Então, só voltando a esse elemento do nome, então essa teologia que existe em alguns cantos cristãos, que diz que Deus apenas tem um nome. Se o nome ajuda a esclarecer ou a definir o caráter, eu que sou um ser humano criado, tem 3 nomes, William Ribeiro Santos. Como é que Deus vai ter só, Deus que é Deus, vai ter só um? Será que eu vou ter 3 nomes e Deus vai ter só um? Um nome não é suficiente, então, para definir a imensidade de Deus, o tamanho de Deus, né? Veja, nós temos que ser cuidadosos para não cair nem no 8 e nem no 80, como se diz assim vulgarmente. Em realidade, deve haver um respeito para com o nome de Deus, mas há um movimento hoje dentro do cristianismo que argumenta que simplesmente Jesus tem um nome, que é o nome Yoshua, ou como quiser ali, e que não pode se referir a ele de outra maneira. Eu creio que nós temos liberdade de traduzir os nomes. Você vai ver Jesus, para nós em português. Se eu usar só os nomes em hebraico ou grego, seja lá o que for, nem sempre fala. Eu posso me referir a Deus como Deus, porque a própria Bíblia não fala de um só nome. Esse é o nome
que é tido como o nome sagrado dele. Mas se a Bíblia usasse só um nome, essa teoria talvez até teria sentido. Mas como a própria Bíblia você encontra vários, e o pastor Alexandre mencionou alguns deles, entre outros que existem qualificativos ali, nós também, se a Bíblia coloca, nós também estamos autorizados a usar, mas tudo dentro de um padrão bíblico e respeitoso. Há títulos que Jesus chama de o pastor, por exemplo. Ele chega a usar metáforas. Por exemplo, a ideia do pastor é uma delas. Sim, lógico. Ele também diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E alguma coisa nesse sentido. Certo. Então você vai ver que nós não podemos ficar inventando analogias, mas se a Bíblia usa, eu creio que nós também podemos. Né? Então não seria um sinal de desrespeito? Não dentro de um parâmetro, dentro de uma moldura bíblica. É que ao Deus usar essas metáforas, ao usar estes nomes, ao usar estas identificações, Ele está procurando se relacionar conosco. Porque essa é uma essência no mandamento, ou nos mandamentos. É o relacionamento de Deus. Um relacionamento que exige o respeito, que exige a reverência, mas também que envolve a proximidade. E é por isso que ele apresenta-se na Bíblia com todos esses nomes, atributos do seu caráter e com essas características, para nós também nos identificarmos, porque nós somos criaturas de Deus. E esse é um privilégio. Eu fiz uma vez um estudo e até escrevi uma monografia sobre a palavra doxa, em grego, que significa glória. E analisando vários textos bíblicos, você chega à conclusão que a palavra glória, que tem a ver com a glória de Deus, é como se fosse um diamante multifacetado, onde você tem um lado, outro lapidado ali certinho. Assim a palavra glória. Ora, se a própria palavra glória significaria o conjunto dos atributos ou características de Deus, os próprios nomes atribuídos a Deus, cada um deles nos ajuda a compreender um dos característicos ou dos atributos de Deus, porque Deus é tão grande, tão glorioso, tão majestoso e poderoso, que uma só palavra não seria suficiente para a gente compreender a majestade de Deus. Interessante, ele é um, mas envolve todos. Muitas características. É interessante. Quando ele se apresentou para Israel, por exemplo, a gente sabe da expressão Shema, a glória de Deus, a proclamação, em Deuteronômio capítulo 6. Ok, vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, no verso 4. 6, 4. Está dizendo aqui, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí ele vem dando um conselho aqui, ou um imperativo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Existe um paralelo entre esse texto e o terceiro mandamento. Okay. Porque esse texto fala de amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E amar significa respeitar, significa dedicar a honra, dedicar tudo a este Deus. E muitas vezes nós desonramos, tomamos o nome de Deus em vão, por não amá-lo devidamente como ele precisa ser amado. Agora, este verso aqui em Deuteronômio pode criar um problema, porque diz, é o único Senhor, então, um Deus só. E aí é Trindade. Então, será que isso não é um conflito aqui? Uma pergunta muito interessante. Pessoas que não acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como sendo três pessoas em uma unidade, costumam usar esse texto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, para tentar provar a não existência da Trindade. Só que a palavra hebraica traduzida aqui nesse texto como único não quer dizer uma pessoa exclusiva só. Ela tem a ênfase de uma unidade na diversidade até. E é o mesmo termo usado em Gênesis, o capítulo 2, e o verso 24, Gênesis 2, 24, onde se refere à criação do ser humano e a sua união com, no caso, o homem e a mulher. E o texto diz, por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Esse uma só é o mesmo texto usado ali para um Senhor. E nós podemos ver claramente aqui que um homem e uma mulher tornando-se uma só carne. Então, isso não exclui a Trindade. Eu creio que na Bíblia nós temos base bíblica suficiente para crermos na pluralidade, na divindade, sendo um só Deus em três pessoas, como já é evidente no Antigo Testamento e se torna bem mais explícito ainda no Novo Testamento. Então, seria correto dizer então que o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão seria não tomar o nome de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, Ou negar o nome de Deus, negar a existência da Trindade é tomar. Então, seria também usando o nome de Deus em vão, negando a existência da Trindade. Eu creio que sim, porque veja o seguinte, tudo aquilo que conspira contra a divindade. Veja, eu não posso... Bem, há um livro que diz um pensamento que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: no início o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e até o próprio plural é usado ali, a nossa imagem e semelhança. Certo. Agora, as pessoas hoje estão recriando a Deus a sua própria imagem e semelhança. E nós não estamos autorizados a isso, nós temos que aceitar a Deus como revelado nas Escrituras e não como eu gostaria que ele fosse. Quem sabe nós podíamos, nos minutos que restam, conversar um pouquinho sobre as maneiras ou os modos de desrespeitar a Deus. Nós falamos que um exemplo é negar a existência da Trindade, seria desrespeitar a Deus. Quais seriam outras atitudes nossas, quem sabe, ou ações? Quando o mandamento fala não tomar o nome de Deus em vão, também está se referindo a não jurar usando o nome de Deus, jurar falsamente. A própria Bíblia confirma isso, nós podemos encontrar passagens para este tema. Por exemplo, Levíticos capítulo 19, verso 12. Okay. Menciona aqui: não jureis falsamente pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então Deus está sendo bem claro aqui, não tomar o nome de Deus em vão, não jurar falsamente. Mateus 5, 33 também apresenta aqui a respeito deste mandamento. Mateus capítulo 5, no verso 33, nós vemos aqui Jesus declarando: ouvistes também o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então essa é a mensagem bem clara do mandamento. Então, isso significa que quando alguém às vezes tem que ir para tribunal e é pedido, eles pedem para jurar em tribunal, seria então se violar os mandamentos, jurar em tribunal? Como é que seria? Eu creio que quando a pessoa jura que vai dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade, ele está simplesmente assumindo uma responsabilidade. Agora, quando nesse juramento eu coloco em nome de Deus, eu digo isto, é um pouquinho complicado quando você acaba responsabilizando a Deus. Eu já ouvi pelo menos falar de advogados de defesa, por exemplo, que dizem assim: assim como Cristo foi injustiçado na sua época, falsamente, este meu aqui indivíduo também está sendo falsamente acusado e cabe a vocês a decisão. Nós não podemos, eu acho que, usar a Cristo, envolver Cristo e a Deus nesse tipo de questão ali. E temos que ser respeitosos nisto. Acho que a nossa palavra não deve depender ou